Hoje nós vamos falar sobre o crescimento da vida espiritual. Como é que a vida espiritual se desenvolve? Como nós todos somos chamados a crescer na vida interior. Peço que estejam bastante atentos, porque o assunto é profundo, embora não seja inacessível, não seja difícil, mas é profundo e exige de todos nós uma sintonia com o Espírito Santo. Ora, quando nós falamos sobre a vida espiritual, a vida da graça, nós estamos nos referindo a uma realidade gerada, produzida por Deus em nós, no instante em que nós fomos batizados. Jesus, no Sermão da Montanha, segundo São Mateus, compara o reino dos céus a um grão de mostarda, que depois se torna uma árvore frondosa. Ora, a vida espiritual pode ser bem descrita a partir dessa metáfora. Ou seja, o reino dos céus é como um grão de mostarda. Que grão é esse? São João, na sua primeira epístola, diz que aqueles que nasceram de novo receberam em si a semente de Deus. Ou seja, eles têm em si esta vida divina de maneira germinal. É o que acontece quando nós somos batizados. Deus introjeta em nossa alma a sua mesma vida divina. Essa vida que Jesus, durante a sua oração sacerdotal, em João, no capítulo 17, diz: "E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o Deus Todo-Poderoso, e a Jesus Cristo que enviaste." Ou seja, a vida eterna, aquela vida que nós teremos lá na eternidade, que é a mesma vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo, através da humanidade santíssima de Cristo. Esta vida eterna já começou em nós. No dia em que nós somos batizados e Deus plantou em nós a semente dessa vida eterna, Ele plantou em nós a sua própria vida divina, de tal modo que Jesus pôde dizer, no capítulo 15 de São João: "Eu sou a videira e vós sois os ramos." De tal modo que ele pôde dizer a Saulo no caminho de Damasco: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" E isso se tornou algo tão real, tão concreto na alma de São Paulo, que ele, depois escrevendo aos Coríntios, em sua primeira epístola, dirá que todos nós somos membros do corpo de Cristo. Ou seja, a mesma vida divina que circula na alma de Nosso Senhor é a vida divina que é dada a nós de maneira germinal na hora em que nós somos batizados. É uma vida sobrenatural. É uma vida que nasce diretamente de Deus. É uma vida que procede do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mediante a humanidade santíssima de Cristo, pelos méritos da sua paixão, pelo que o Senhor sofreu por nós. E o que acontece?
essa vida divina deveria crescer, deveria se desenvolver em nós. E isso não acontece. Jesus conta outra parábola no início do Sermão da Montanha, quando diz que o reino dos céus é como um semeador que saiu a semear a sua semente. Parte caiu no meio do caminho. Parte caiu entre as pedras. Parte caiu entre os espinhos. E parte caiu em terra boa. E produziu seu fruto 30, 60 e 100 por cada semente. Em outras palavras, todos nós batizados recebemos a semente de Deus. Porém, aí vem a pergunta: por que essa semente não cresce na vida de cada um de nós? Por que nós muitas vezes somos estacionários? Por que nós muitas vezes somos anões na vida espiritual? Há pessoas que passam décadas na igreja e continuam ainda sendo crianças. Não conseguem crescer. Não conseguem se desenvolver na vida espiritual. Por que isso acontece? Haveria muitos modos para se falar desse assunto. Diria tantos quantos são os seres humanos na Terra. No sentido de que, se nós pegássemos cada cristão batizado, possivelmente nós teríamos ali uma história do malogro da vida de Deus no mundo. Ou seja, a história da vida de Deus que ficou incubada, que ficou parada, que ficou infrutífera, por inúmeras razões. Algumas dessas razões são de ordem, digamos, emocional, psicológica. Pessoas feridas, que não conseguem sair das suas feridas. E feridas nos impedem de crescer. Por isso que na nossa formação espiritual precisa haver, especialmente nos dias atuais, uma atenção especial sobre a restauração da nossa personalidade. Porque pessoas feridas que não conseguem sarar as suas feridas, ou que não conseguem se abrir para que Cristo sare as suas feridas, não conseguem crescer. Podemos ter motivos de ignorância. Por exemplo, uma pessoa que não conhece a Deus, porque não estudou a doutrina cristã, não conhece as Escrituras, não conhece aquilo que a igreja ensina, dificilmente vai progredir na vida espiritual. Porque tem ideias equivocadas acerca de Deus, não foi catequizada suficientemente. Mas a maior parte das pessoas, sobretudo as que estão na igreja, não crescem na vida espiritual por razões de ordem espiritual e moral. O que eu quero dizer com isso? Elas não levam a sério, em primeiro lugar, a vida de oração. A vida de oração para nós tem que ser uma prioridade. Por quê? Todos nós, mesmo que não nos demos conta disso, temos um diálogo conosco próprios. Então nós sempre estamos nos imaginando nas situações,
Nós sempre estamos raciocinando. Eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, eu vou falar com essa pessoa. Hoje eu quero dormir cedo, porque senão amanhã eu não vou conseguir acordar na hora. Hoje eu queria descansar um pouquinho, porque depois, no final de semana, vai ser pesado. Amanhã o que eu vou fazer de almoço? Vou fazer isso, aquilo outro. São diálogos interiores que nós temos. O problema é que o cristão não está sozinho. Como diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, vós sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, nós precisamos trocar esse diálogo interior para um diálogo com Deus. Ao invés de falarmos conosco próprios, falarmos com Deus, termos uma intimidade com Ele. Esse diálogo íntimo é aquilo que nós chamamos de vida interior. É um diálogo que se dá dentro do nosso ser. Porém, pelas nossas forças apenas nós não conseguiremos. Nós precisamos sempre pedir. Pedir a Deus a graça de rezar, pedir a Deus a graça de crescer na oração, pedir a Deus a graça de conseguir fazer as obras de penitência, conseguirmos ser virtuosos. Temos que pedir, porque é Deus que nos concede isso. E não apenas Deus nos concede, mas Ele quer nos dar. Ele quer revelar a sua intimidade a nós. Ele quer mostrar o seu interior a nós. Ele quer que nós penetremos nele. Mas nós não sabemos disso. Por quê? Porque nós ficamos o tempo todo preocupados apenas com as nossas coisas. Nós estamos naquela cena muito bem descrita por São Lucas, no capítulo 9 do seu Evangelho, quando ele vai a Betânia, Maria está sentada aos seus pés e Marta está ocupada com a lide da casa, reclama com o Senhor e o Senhor lhe censura, dizendo-lhe: Marta, Marta, tu andas afadigada e preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Ou seja, nós ficamos presos do lado de fora, o tempo todo preocupados apenas com o que temos que fazer. Então, se nós temos que comprar, se nós temos que trabalhar, se nós temos que falar com essa pessoa, se nós temos que falar com aquela outra pessoa. Muitas vezes a vida das pessoas de igreja é uma vida ativista, em que elas estão preocupadas com dezenas de situações, estão presas do lado de fora, talvez até muito preocupadas com os seus trabalhos de evangelização, mas vazias, porque não se dedicam a beber da fonte de água viva, cavando para si cisternas rotas, como diz o profeta. Cisternas rachadas. Estão correndo. Ou seja, eu preciso parar para rezar. Quantas pessoas rezam esses terços que é assim, não é nem da boca para fora, porque nem pela boca passa. Não passa pela mente, não passa pelo coração, não passa por nada. Quantos de nós tem uma vida de oração assim, chega no grupo de oração, fala com Deus como se fosse um deputado federal, um discurso, uma espécie de aclamação grandiloquente, cheia de palavras, etc. Uma encenação, mas nós não paramos para
o nosso tempo de intimidade, o tempo de estarmos com o Senhor aconchegados na sua intimidade. Ora, o crescimento na vida espiritual, outra coisa não é senão crescimento na oração. E o que é o crescimento na oração? O crescimento na oração é quando a oração vai se tornando de exterior em cada vez mais interior e simples. Quanto mais a oração se transforma numa oração interior e simples, tanto mais nós estamos crescendo na vida espiritual. Qual é o problema? O problema é que não dá para fazer isso se eu não mexo no meu estilo de vida. Ninguém consegue ter vida espiritual se tiver uma vida complicada, agitada, perturbada, uma mente acelerada, ansiosa, um coração aflito e, sobretudo, quando o centro das preocupações é a própria pessoa. Eu. O tempo todo estou em uma bolha mental pensando em mim mesmo. Nunca vai conseguir crescer na oração. Jamais vai conseguir crescer na oração. Esse é o primeiro obstáculo. Para ter vida de oração, eu preciso ter um estilo de vida diferente. Vejam, não tem como. São João da Cruz diz o seguinte, que se nós pegássemos uma vela e levássemos uma vela acesa, num dia ensolarado, no pino do meio-dia, alguém veria a luz da vela? Não. Não veria nem a chama. Porque tem excesso de luz ali. Então ele diz, a luz da fé é como a chama de uma vela. Eu preciso escurecer os meus sentidos. Eu tenho que fechar a janela. Eu tenho que fechar os meus sentidos. Cada um deles. E ali, naquele escuro interior, Deus começa a brilhar. E nós começamos a perceber como que um alvorecer interior no nosso coração. Eu preciso aprender a apagar as coisas do lado de fora. Agora veja, se você é uma pessoa que não consegue ficar em silêncio, tem gente que é assim. Não consegue. Entra em casa e já tem que ligar a televisão. Se estiver sozinha, tem que deixar a televisão, o rádio, alguma coisa ligado, porque senão ela se sente angustiada. Parece que... Então, se você não consegue fazer silêncio, você é uma pessoa perturbada. Na hora que você parar para rezar, a sua mente vai estar parecendo um trem acelerado. Você não vai conseguir rezar. Se você não sabe fazer o silêncio do olhar, quer dizer, eu não quero ficar vendo, eu não quero ficar assistindo. Por exemplo, eu, francamente, digo a vocês, não assisto televisão. Não gosto. Não tenho hábito. Por quê? Aquilo tudo estimula a visão. Você está vendo. Coisas brilhando, coisas pulando. Hoje em dia é uma desgraça, porque os pais já entregam na mão das criancinhas pequenininhas as telas do celular, telas de televisão, às vezes jogos, que são piores ainda, porque esses jogos eles ficam estimulando os nossos sentidos. Ficam estimulando, são estímulos. E nós ficamos viciados em estímulos. Ou seja, a nossa alma fica perturbada. Se nós, por exemplo,
não temos uma vida um pouco austera, em que nós tiramos um pouco do conforto, nós não conseguimos ter a serenidade suficiente para rezar. A oração fica sempre superficial. Eu não consigo experimentar a ação de Deus dentro de mim, porque tem muita coisa acontecendo em mim. É muita agitação, é muita exterioridade, é muito corre-corre, é muito barulho, é muita luz externa, é tudo o tempo todo me estimulando, me estimulando, me estimulando. Eu não consigo perceber os sutis movimentos da graça. É interessante que Santo Elias, como aparece no segundo livro dos Reis, subiu ao Monte Horebe e quando Deus se manifestou a ele, então a palavra diz que veio primeiro um vento impetuoso. Deus não estava no vento impetuoso. Depois veio um terremoto. Deus não estava no terremoto. Depois veio um fogo que desfazia até as pedras. Deus não estava no fogo. Então veio uma brisa mansa. E aí ele cobriu a cabeça, tirou as sandálias, porque o Senhor estava na brisa. O Senhor não era a brisa, mas o Senhor estava na brisa. Deus não está num coração agitado. Vejam que quando o livro de Jó descreve o diálogo de Deus com Satã, Deus lhe pergunta: de onde vens? O diabo lhe responde: venho de dar voltas pela terra. Ou seja, o espírito maligno é um espírito de inquietação. É um espírito de perturbação. É um espírito que te deixa sempre agitado. Como eu fujo de pessoas agitadas, pessoas que têm a mente perturbada, que não conseguem descansar, que não conseguem parar, que sempre estão falando e gritando, e aquela agitação toda, e aquela correria, e aquela perturbação, que não consegue de modo algum estar paradas. É um inferno. Porque o diabo é assim. Quando o diabo destrói as coisas de Jó, os funcionários lá dizem, veio um redemoinho e destruiu a casa em que teus filhos estavam e todos morreram. Só restou eu. O diabo é isso aí. É esse redemoinho. Então, se você não tiver um estilo de vida um pouco mais quieto, menos cheio de estímulos, mais pacífico, se você não aprender a se acalmar, se você não aprender a parar essa mente doida, você nunca vai conseguir rezar. Quantas vezes nós temos que falar para a pessoa, querido, antes de rezar, para um pouquinho, respira fundo, senta num lugar calmo, para desacelerar esse coração. Porque o fulano chega da rua como um cavalo em disparada. Para! A mente não parou. Continua acelerada. Ou seja, nós temos que nos disciplinar para termos uma vida um pouco mais espiritual. Entenda, Deus não está do lado de fora. Deus não é um bicho, Deus não é uma árvore, Deus não é uma pedra, Deus não é uma chuva, Deus não é nada disso. Diz Jesus Samaritana, Deus é espírito. E os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e verdade. O que é adorar em espírito? Adorar em espírito significa não adorar na carne. Ou seja, não adorar de acordo com os sentidos. Quantas pessoas dizem assim, eu só consigo rezar se eu coloco um louvor para escutar no
no fone de ouvido. Isso é uma muleta. Uma muleta que está te viciando em estímulos. Escuta, Deus não está na música que você está ouvindo. Ele está lá no fundo do teu ser. Se você é cristão, se você é batizado. Então você precisa aprender a entrar nesse lugar. Veja, o Templo de Jerusalém estava dividido em diversas partes, mas a última parte era o Santo dos Santos. Um lugar totalmente fechado. Ali não entrava nenhuma luz natural. Nada. Era um lugar escuro. Aquele era o quartinho aonde estava Deus. Mas quando chega o Novo Testamento, Jesus diz: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Qual é o nosso drama? O Templo de Jerusalém tinha o Santo dos Santos, o pátio dos sacerdotes, o pátio dos israelitas, e lá fora tinha um átrio dos gentios. E naquele átrio era bicho, era boi, era pomba, era trocadores de moeda, era gente tocando, era cheiro de incenso, fedor de carne assada, daqueles sacrifícios todos. Ou seja, é o mundo dos sentidos. E os cristãos da nossa geração, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo uma capelinha lá no átrio do Templo de Jerusalém. Estão tentando santificar aquela confusão. E estão trazendo a confusão como se ela fosse a norma da sua vida espiritual. Ninguém se santificou assim. Você precisa aprender a entrar no recinto interior, nessa cela interior, como dizia Santa Catarina de Sena. Nessa capela interior. Para que assim você comece a aprofundar a sua vida espiritual. Esse é o primeiro obstáculo. Segundo obstáculo é um obstáculo moral mesmo, que diz respeito às virtudes. Veja bem, queridos, não tem por onde. Se nós quisermos crescer na vida espiritual, nós temos que praticar as virtudes num grau muito alto, num grau heróico. Nós temos que praticar as virtudes para valer. E a primeira delas é a mais baixa de todas, é a humildade. Portanto, veja, Deus nunca vai construir sobre outro fundamento que não Jesus Cristo. E como dizia São João Batista, convém que ele cresça e eu diminua. Eu preciso desaparecer. Quantas pessoas têm uma espiritualidade de tipo estético? Então elas vão rezando, como quem se olha no espelho e diz: ai, que bom, nossa, hoje eu rezei, fiz todas as minhas orações, cumpri todas as orações previstas, eu estou me sentindo bem comigo mesmo. Que maravilha! A pessoa está inchando o seu ego e não esvaziando-o. Quantas pessoas têm um sentimento ainda de importância, que eu valho alguma coisa, que eu importo alguma coisa? Ai, que fulano me ofendeu. Ai, que fulano disse isso. Ai, que fulano me desprezou. Ou até inventam, assim, sem perceber, uma importância que elas não têm. As pessoas estão falando de mim. De que pessoas estão falando de você? Tem um coitado de um desinformado lá falando qualquer besteira. Ninguém está preocupado com a sua vida. Isso não é tão importante assim. Mas a pessoa orgulhosa, ela joga um negócio para os demônios estão contra mim, o inferno inteiro está contra mim, eu sou a vítima universal, ela se coloca sempre no centro. A coitadinha, aquela que precisa sempre dos outros, todo mundo tem que olhar para ela, todo mundo tem que conversar com ela, todo mundo tem que cumprimentá-la, e sempre ali, aquela importância, está cheio disso na igreja. Está cheio disso na igreja.
Todo mundo se achando importante, todo mundo querendo ser honrado, ser homenageado, ser de alguma maneira estimado por alguém. Esse obstáculo tem que cair por terra, senão você não vai crescer jamais na vida de oração. Não tem jeito. Por que muitas pessoas não conseguem sair do pecado? Porque o dia que ela sair do pecado, ela fica orgulhosa. Ela vai dar de dedo na cara dos outros, ela vai dar uma de profeta, ela vai querer dar lição de moral o tempo todo na galera. Se caindo no pecado já faz isso, imagine se não caísse. Ia virar um poço de arrogância. Veja, muitas pessoas não conseguem progredir na vida espiritual porque não são suficientemente generosas, e não são generosas porque não pedem a Deus a graça da humildade. Não pedem a Deus para ser humildes de verdade, ou seja, para eu entender que eu não sou nada, que eu sou um lixo, que eu por mim mesmo não presto, que eu sou nojento, que eu sou asqueroso, que eu não mereço o chão que eu piso, que é uma coisa verdadeiramente muito extraordinária, que a terra não abra a boca para me engolir agora mesmo. Enquanto houver algo de amor próprio, o amor divino não vem. Você ama a Deus por causa de você mesmo. Ou seja, você não ama a Deus, você ama você em primeiro lugar. O amor próprio tem que ser bastonado. Tem que pegar um machado e bater. Humildade. Não sou nada. Não tenho nada. Aqui na igreja o meu lugar é no chão, é no pó. Vou lavar banheiro. Vou limpar sujeira. Vou pegar o que ninguém quer fazer. Quem é que quer dar banho em doente? Pois eu vou estar lá, eu vou dar banho no doente. Quem é que quer lavar a latrina? Ninguém quer lavar. Então eu vou lá lavar a latrina. Quem é que quer o microfone? Todo mundo quer o microfone. Então eu não quero saber do microfone. Porque eu não sou digno de falar para ninguém. A humildade é o primeiro requisito. Mas na igreja está cheia de gente que anda assim como se fosse um general do reino de Deus, um santão, o fulano que tem cheio de autoridade espiritual, maior do que ele, só Deus. Ali aquela posição arrogante. Meu filho, cai do pedestal, senão não tem vida de oração para você. Nunca vai conseguir crescer. Vai permanecer a vida inteira como criança e pode perder a salvação. Porque não está se abrindo de verdade para a graça. Não há santidade sem virtude sobrenatural. Por exemplo, a gente pergunta para alguém assim, hoje em dia está na moda, né? Fulano dando aula, dando curso sobre Santa Teresa de Jesus, as moradas do castelo interior, todo aquele lirismo místico espiritual. Aí eu pergunto assim, quem é que manda em você? Ninguém. Fulano é bicho solto. Faz crianças protestantes. Não, quem manda em mim é o Espírito Santo. Queridos, sem obediência não há humildade. Só uma pessoa obediente pode ser humilde. Você está querendo fazer a sua vontade, você está querendo dar o seu jeitinho, você está querendo fazer as coisas manipulando-as para que você faça exatamente o que você quer, saiba, você não vai crescer na vida espiritual. É simples assim. Humildade e obediência são os dois mata-burros. Quem não tiver uma humildade radical, que é feita de esquecimento próprio, que falsa humildade é fácil. Eu botar aqui uma roupa de frade, andar descalço, parecendo um andarilho, isso é muito fácil. Eu posso fazer isso, inclusive, por vaidade. Difícil mesmo é calar a boca quando eu tenho razão e o outro está errado, mas mesmo assim eu tenho que deixá-lo ganhar, deixá-lo passar na minha frente. Difícil mesmo é eu querer ficar no meu cantinho sem ser visto, sem ser notado, servindo, fazendo as últimas coisas, que ninguém me veja, que ninguém me olhe. Isso é difícil.
difícil é você descer. Só que Jesus diz, quem se eleva será humilhado, mas quem se humilha será elevado. O caminho para cima é para baixo. Então, pega a marreta e quebra esse espelho. Teu eu tem que desaparecer. Eu vejo muitos grupos hoje em dia que se julgam mais perfeitos do que os outros na igreja e que o tempo todo estão com aquela vaidade. Nós somos os melhores, nós somos os tais, nós somos os caras. Tudo discípulo do diabo. Porque essa espiritualidade feita de orgulho é a espiritualidade do inferno. É o que o diabo fez. Ele estava no céu quando ele se rebelou contra Deus por orgulho. Ele não estava no inferno. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Sem uma caridade verdadeira, autêntica, amor fraterno de verdade, sabe? Quando você entra onde ninguém quer entrar, você vai lá, você olha assim para um catarro numa pessoa e você diz, esse catarro é melhor do que eu porque eu peco, o catarro não peca. Eu não posso ter nojo porque eu sou mais nojento que o catarro. Vou botar a mão, depois eu lavo. Se a caridade não tiver essa consistência, nunca você vai subir na vida de oração. Jamais você vai subir na vida de oração. Mas repito, esse é um refrão que nós temos que repetir o tempo todo. Isto só vem como dom de Deus. Eu tenho que pedir. Cada vez mais. Um outro obstáculo que nós todos precisamos enfrentar é o obstáculo de nós acharmos que somos nós o centro de tudo, que nós é que temos que ser santos. Não é isso. Não é sobre nós. É sobre Deus. É Deus que nos santifica. Então eu tenho que sair de cena diante da minha própria consciência. Eu tenho que receber aquilo que Deus me está dando. Eu tenho que aprender a sair de cena. As pessoas que quadriculam muito a sua vida espiritual, que estão muito baseadas em resultado, que levam a vida espiritual como se ela fosse uma questão de preencher uma planilha ou de cumprir um checklist. Essas pessoas estão extremamente equivocadas, porque mais vale diante de Deus uma oração, um Pai Nosso rezado com intensidade, do que um rosário inteiro dissipado. Como dizia Santo Agostinho, non multa, sed multum. Ou seja, não muitas coisas, mas intensamente. As pessoas fazem novena de não sei do que, o rosário de não sei o que lá, as 1000 Ave Maria não sei do quanto, havia sacras de não sei o que, o rosário de São Miguel, o rosário não sei o que mais lá. Não reza nada direito. Não reza nada direito. Antes pegasse uma oração simples e fosse dizendo com o coração, para experimentar Deus nela. Tem muito mais valor diante de Deus. Uma oração que é feita com intensidade, com um amor profundo. Ora, o que eu estou falando aqui? Em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte. A vida espiritual, ela é um mergulho na interioridade que precisa se manifestar numa grande generosidade para com Deus, generosidade que Ele mesmo nos dá, em praticar as virtudes.
por amor dele, com total espírito de autoesquecimento. E quando isso acontece, o que acontece conosco? Acontece o seguinte: nós começamos a perceber Deus em nós. Então vejam, uma pessoa quando ela está começando a vida espiritual, ela fala com Deus como se Deus estivesse, sei lá onde. Eu me lembro, quando eu estava no seminário, eu estava fazendo oração, tinha um colega que me dizia: por que você fica olhando para a parede? Você está ali olhando para a parede? Ou seja, uma pessoa que não tem um pouco de vida interior, ela não consegue perceber Deus. Ela precisa aprender a perceber Deus. E isso acontece como? Na medida que ela vai rezando, ela vai rezando, ela vai rezando, ela vai rezando, ela vai pedindo. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, me dá profundidade. Senhor, me ajude. E reza o terço, e reza, e reza, e reza, e reza, e reza. O que vai acontecendo? Se ela começa a viver uma vida mais recolhida, e se ela começa a praticar as virtudes, ela começa a ser purificada. E como é que isso acontece? É como se você estivesse esvaziando a sua memória da lembrança do mundo e enchendo a sua memória da lembrança de Cristo. O que acontece? Quando você está do lado de fora, a sua memória está cheia de coisas inúteis. Está cheia de quinquilharia, de um monte de porcaria, de mil e uma coisas. Parece um lixão, um ferro velho. Aí o que acontece? Você não vai alimentando a sua mente com lixo. E você começa a rezar. O que vai acontecer com você? Esta oração, que parece que ela é exterior, de repente começa a mover algo dentro do seu coração. Começa a mover algo, ou seja, é Deus falando com você. Suas primeiras insinuações de Deus no nosso íntimo. Isso é o que nós chamamos de meditação. Meditação não é simplesmente você esvaziar a sua cabeça, como o pessoal que pratica yoga ou meditação transcendental faz. A meditação é você perceber Deus agindo na sua alma e você se envolver com Ele. Você se envolver com o Senhor. Isso acontece das maneiras mais interessantes possíveis. Por exemplo, quantas vezes nós rezamos o terço, um terço bem rezado, um terço piedoso, um terço sobrenatural, você termina aquele terço, a sua alma parece que está carregada de amor. É como se você tivesse sido uma bateria descarregada e a sua alma de repente fica elétrica, de amor, de uma coisa sobrenatural. Esta é a ação da graça. Quando você se volta sobre a ação da graça e vai, por assim dizer, namorando com Deus, amando, escutando, esta oração interior, ela começa a se tornar mais forte. Vai surgindo um amor, que é um amor mais sobrenatural. Você percebe que é Deus que está suscitando aquele amor sobrenatural em você. Esse amor vai se tornando mais forte, mais forte, mais forte, até que ele vira uma chama. A oração vai se simplificando. Ou seja,
Você não é mais um isqueiro que vai se acendendo. Você é como uma boca de fogão que abre. O amor se torna uma chama só, que vai subindo para o céu. Esse é basicamente o caminho que nós fazemos nas primeiras fases da vida interior. São João da Cruz, Santa Teresa de Jesus dizem, no fundo, que esse é o caminho das 4 primeiras moradas. Na primeira, você está totalmente exterior, você vai lutando contra o pecado. Na segunda, você começa a perceber Deus falando no seu interior. Na terceira, o amor começa a se acender, ainda de maneira espasmódica, ela vem e vai, vem e vai, vem e vai. E na quarta, o amor se torna uma chama só. Uma chama simples. Você entra na oração, você entra em comunhão. Não precisa nem fazer mais nenhum tipo de meditação, quase. Porque a sua alma vai atraída por Deus. Depois disso, entra a fase mística da oração, aquilo que Santa Teresa chama de oração infusa. Na quinta morada, basicamente, Deus toma os nossos sentidos interiores. Na sexta, os nossos sentidos exteriores. E na sétima, totalmente o ser inteiro, como que encandecido em Deus. Já não há mais nada que escape da oração 24 horas por dia. A alma está completamente inebriada da oração. Porém, eu não quero gastar muito tempo com isso, explicando, inclusive porque existem purificações passivas, existem noites nesse percurso. O que eu quero simplesmente é ajudá-los a perceber que existe mais. Quantas pessoas, isso eu li ex professo no livro do Jacques Philippe, chamado Tempo para Deus, que é um livrinho, um opúsculo precioso, preciosíssimo, sobre oração. Ele diz quantas pessoas na renovação carismática receberam a graça do batismo no Espírito Santo. Ele diz, é uma graça que você percebe Deus agindo em você de maneira autônoma. Entra um fogo, entra o próprio Espírito Santo com poder. Só que o que acontece? Como elas não cultivam a vida de oração, aquilo acaba. Ou seja, o batismo do Espírito Santo não resulta numa vida de intimidade com Deus. Quando é que você para lá na sua casa, senta no seu banquinho, vai estar sós com Deus? Simplesmente tocando sentimentos de amor por Ele. Simplesmente se envolvendo com a presença dEle. Não no sentimento, mas na fé. Não no amor sentimental, mas num amor afetivo, que é espiritual. Que nasce do nosso coração inflamado por Deus. Sem isso, não tem crescimento possível. Por quê? Vejam, é o que dizia Santo Afonso Maria de Ligório. Se uma pessoa se entrega à oração, a esse tipo de oração, isso que a gente chama de meditação ou oração afetiva, ou oração de simplicidade, quando alguém se entrega a essa oração mais interior, ela para de pecar.
E se ela não parar de pecar, ela vai parar de orar. Mas as duas coisas não ficam juntas. O pecado subsiste com um tipo de imprecação que a gente faz exterior. A pessoa pode rezar o terço, fazer orações vocais, assim, exteriores, e continuar pecando. Ela não vai sentir grande diferença. Mas a oração interior, em que você se encharca de Deus, em que sua alma fica totalmente embebida, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, isso não subsiste com o pecado, não tem como subsistir com o pecado. Portanto, nós precisamos mergulhar, nós precisamos ir para a oração de verdade, nós precisamos descer na intimidade da oração. Eu me lembro que eu estava lendo a vida da Madre Maria Celeste, que foi fundadora da Congregação dos Redentoristas, do ramo feminino, junto com Santo Afonso Maria de Ligório. Ela conta que quando ela era mocinha, um padre perguntou a ela: você faz oração mental? Oração mental é isso. É oração de intimidade, oração interior. Ela falou: não, isso não é coisa de monge. Ele falou: não, isso qualquer pessoa pode fazer. Aí ele deu um livrinho para ela e falou: olha, esse livrinho é sobre a paixão de Jesus. Você faz o seguinte: pega esse livrinho, você lê. A hora que algo mexer em você, você para. E você fica ali experimentando. Até você terminar de ler a meditação daquele dia. Muito bem, ela voltou 15 dias depois. O padre falou: e aí, conseguiu? Eu falei: cara, consegui, nossa, eu estou maravilhada. Ele falou: e quanto tempo de oração que você está fazendo? Ela falou: 3 horas. Aí o padre falou: pelo amor de Deus, não é isso. Mas na primeira tentativa ela já entendeu o que é. Na primeira tentativa é assim, ela pegou aquele trecho da paixão de Cristo e como que o introjetou como se fosse uma bala. Ela ficou experimentando aquilo na comunhão com Deus. E foi embora. Veja, nós precisamos aprender a fazer isso. Então, mais do que, por exemplo, pegar as estações da Via Sacra e passar por elas, talvez valha mais a pena pegar uma e entrar nela, amando Cristo ali, amando Cristo naquela situação. O padre Surran, não, na verdade o padre Voissierra, que era um dominicano de Toulouse, na França, ele dizia que o rosário é comungar Cristo aos pedaços. São Paulo da Cruz, ele gostava de ensinar as pessoas a rezarem a partir dos mistérios dolorosos do Santo Rosário. Então ele dizia: pega um crucifixo e fica ali olhando, e rezando os mistérios dolorosos, e como que entrando no Cristo. E entra naquela dor, entra naquele mistério. Nós poderíamos fazer a mesma coisa, por exemplo, nos mistérios gozosos, pensando em Jesus menino, ou nos mistérios gloriosos, pensando em Jesus ressuscitado, mas para que o Senhor fique impregnado no nosso ser, para que nós tenhamos uma comunhão com Ele. Agora, vejam, esse esforço será inútil se você entender que é possível você rezar aqui agora e daqui a 5 minutos ir no meio de uma balada e lá. Não tem jeito. Porque na hora que você sai, você perde. É como você pegar um frasco de perfume e jogar no bueiro. O líquido que está ali. Ele só vai manter a sua força enquanto ele estiver fechado. Ou seja, você tem que ter uma vida recolhida.
E quando Deus te pedir um ato de virtude, porque isso vai acontecendo, Ele vai nos levando, você tem que ir com tudo. Se é para se humilha até o fim. Se é para obedecer, obedece com gosto, quase que implorando para que te deem uma ordem. Se é para fazer um ato de caridade, faz aquele ato de caridade para valer, com tudo que você pode, até você ficar embriagado de caridade. Ou seja, nós não podemos ser negligentes. Só que, qual que é o problema? O problema é que nós podemos interpretar tudo isso como se isso dependesse de nós. Não depende de nós. É por isso que nós temos que pedir a Deus tanto. Mas pedir como quem quer receber. E se eu ainda não quero, eu digo, Senhor, eu peço a graça de querer. E se eu não quero querer, eu digo, Senhor, eu peço a graça de querer. Me ajuda. Senhor, vem na minha vontade, move a minha inteligência. Faz com que eu tenha a luz interior. Senhor, me transforma. Não sou eu não presto. Eu não tiro o olhar da minha miséria em nenhum segundo. O Salmo 50, Salmo de Davi, é grandioso, sobretudo porque Davi diz, o meu pecado está sempre à minha frente. Ou seja, eu não deixo de lembrar o quão sujo e imundo eu sou. O quão ruim eu sou. E essa lembrança se torna a minha maior arma. Porque ela que vai me manter numa posição rebaixada e totalmente dependente de Deus. Para que Ele seja o único que manifeste a sua glória para que Ele seja glorificado. Meus queridos, a vida espiritual é uma grande aventura. Mas nós precisamos pedir ao Senhor a graça de levá-la a sério. Porque senão, o que acontecerá é que nós estaremos todos os dias atirando pérolas aos porcos. Comungando, entregando pérolas aos porcos, porque não somos capazes de ficar com o Senhor ali na comunhão 10 minutos, saboreando a presença dele. Nos confessando, mas com um arrependimento tão fraco, que nós não aproveitamos a graça do sacramento da confissão. Indo rezar, mas jogando o tempo fora, porque nós estamos mais fora do que dentro. E aquela oração não deixa nenhum efeito em nós. Nós precisamos verdadeiramente pedir a Deus que Ele cumpra sobre a nossa vida aquilo que Ele prometeu através do profeta Zacarias, quando ele disse, derramarei sobre a casa de Israel um espírito de oração e súplica. Que Ele nos leve para esse lugar. Porque nós não queremos morrer verdes. Morrer como pessoas que não produziram frutos diante de Deus. Morrer como uma figueira estéril. Morrer como pessoas que poderiam ter experimentado o melhor de Deus, mas não o fizeram porque estavam fazendo tudo errado. Não é isso que o Senhor quer para nós. O que o Senhor quer para nós verdadeiramente é que nós mergulhemos cada vez mais na vida dele até que ele seja tudo. E não haja mais nada que não esteja totalmente absorvido por ele. Nada em mim que esteja à margem do Senhor. E é claro, queridos, Nossa Senhora é a nossa grande advogada e é ela que intercede por nós. Por isso que nós a chamamos na ladainha de rosa mística. Por isso. Porque ela vai como uma rosa, tomando a nossa percepção. Uma rosa que, pela sua beleza, nos arrebata e pelo seu perfume vai nos fazendo entrar numa atmosfera totalmente sobrenatural. Ela
a rosa mística, pode interceder por nós, desde que nós estejamos verdadeiramente colocados no coração imaculado dela, para crescermos verdadeiramente na vida de oração e não fingirmos que rezamos, fazendo apenas uma oração exterior.